Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza. A gente mais uma vez reunidos, né? Para fazer o nosso Evangelho no Lar. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 9. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente não tem, né? Que quase não acontece conosco, né? Que quer ficar irritado. Sobre a cólera. Que é o que acontece no planeta inteiro, que causa as desavenças da nossa vida, né? Nossa falta de paciência e a gente que fica irritado. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho o que o Evangelho fala sobre isso, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos nos trazem a respeito desse comportamento que todos nós temos todos os dias, né? Ficamos irritados em menor ou maior grau e a gente acaba entrando para o caminho da cólera. E se a gente não tiver controle sobre esse sentimento, nós chegamos a enlouquecer e a cometer gravíssimas atitudes. Então a gente vai ver um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que é que causa esse tipo de comportamento em nós, tá certo? Então vamos reunir a nossa família mais uma vez, colocar água na mesa. A gente quer aí, pessoalzinho que faz sozinho também, já vai pro teu cantinho, já chama o teu mentor, faz tua prece, coloca a água na mesa, tá certo? Para que a gente possa entrar em contato com a espiritualidade e tirar os nossos minutinhos semanais que nós temos como obrigação de estudantes dos ensinamentos de Jesus para nossa reforma íntima e melhoria como pessoa perante a nossa conduta ao mundo, nós temos que ter. Tá certo? Então vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá, né? Capítulo 9, dentro daquela mensagem de bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, nós vamos falar então um pouquinho hoje sobre a cólera. O que faz a gente ter esse tipo de comportamento? Por que nós ficamos tão irritados? Quando a gente se irrita, é porque alguma coisa nos contrariou, né? Com certeza, a gente não quer que a situação, não gostaria que a situação fosse daquele jeito, e a gente se irrita. E essa irritação vai se encaminhando para atitudes às vezes mais graves, que são aqueles rampances de cólera, de raiva que a gente tem no nosso dia a dia. Todo dia a gente tem um, né? Pode ver, faz uma análise do seu dia aí e vê se a gente durante o dia não ficou irritado em maior ou menor grau com alguma coisa. E aí os Espíritos vêm nos instruir o que faz, por que a gente tem esse sentimento de cólera. Aí ele começa aqui, ó, o orgulhoso. Quem é o orgulhoso? Será que nós não somos orgulhosos? Então, o Espírito Protetor em Bordeaux, de 1863, trouxe a mensagem que foi colocada no Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim: quem é a pessoa orgulhosa? Quem é o orgulhoso? É aquele que se considera acima dos outros. Bom, o Evangelho já sabe que é estudo para nós, né? Para nossa reflexão íntima. Vamos acompanhar o que ele diz aqui. Será que a gente não se considera melhor do que as outras pessoas? Será que nós não somos orgulhosos a esse ponto? De achar que eu sou melhor? E eu não gosto que me contrarie. Quando me contrariam, eu fico irritado. Não é? Então, a característica do orgulhoso começa por aí. Vamos ver se nós não temos essas características. O orgulhoso considera-se acima dos outros. Vamos fazer uma análise íntima. O que eu me considero perante a vida? Ele julga-se mais do que é. Será que nós não nos julgamos mais do que somos? Relacionado, sou mais inteligente, sou mais esperto, sou mais rico, sou mais bonito. E não gosto de me contrariar, porque essa é a visão que a gente tem nossa. Porque nós temos uma visão a nosso respeito, geralmente muito deturpada. Que a gente costuma ter aquele complexo de Narciso, é Narciso que fala? Acho que é Narciso, né? Narcisista, que é aquele que olha, é o complexo de Narciso mesmo, lembrei. Que tem aquela história, daquela mitologia do cara que se olha na água e se apaixona por si mesmo, não é? Então, esse é o narcisista. Então, muitas vezes, nós temos uma visão nossa errada. Nós nos achamos sempre melhores, porque justamente são os defeitos que nós temos, né?
Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós sempre procuramos ver o defeito das outras pessoas e não os nossos. Então, o orgulho vai tomando conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, e muitas vezes nós acabamos nos julgando mais do que nós somos realmente. Então vamos dar continuidade com o que é orgulhoso aqui. Não suporta comparações que possam rebaixá-lo. Geralmente é assim, né? Começou a fazer comparação com a gente, é a negativa, porque se for boa, nossa senhora, nossa vaidade, nosso ego vai lá nas alturas, né? Começar a comparar você com alguém que você admira, com algum artista, alguma coisa. Mas falar alguma coisa que denigre um pouco a tua imagem, geralmente a gente não suporta, a gente não quer. Já acha que a outra pessoa está errada, porque a nossa visão da gente é outra. Eu tenho a visão de que eu sou melhor, de que eu sou bom, mais bonito, melhor em tudo. Então o orgulhoso não suporta comparações que possam rebaixá-lo. Entrega-se à cólera com facilidade. É o famoso toma lá da cá. Contrariou, a gente já magoou. Não é assim? E depois da mágoa já vem o quê? A raiva. Geralmente esse é o caminho que nós seguimos. Que muitas vezes são as consequências. A pessoa vem e fala uma coisa que a gente não gosta, a gente é contrariado. E às vezes não é só com relação a alguma pessoa, não. Contrariado com qualquer coisinha no nosso dia a dia. A gente já se irrita com a maior facilidade. Tudo isso é o quê? É orgulho. Então o orgulhoso entrega-se à cólera com facilidade. E aí a gente vê o seguinte, o que a cólera causa? Dá só uma olhada na fotinha aqui, né? O que é que a cólera causa em nós? Primeiro que já muda, pelo começo da conversa, já muda a fisionomia. Aquela fisionomia sua que às vezes estava pacífica, já começa por aí, porque o senho já fica, né? A gente já fica aborrecido, antes até de qualquer atitude. Os olhos já ficam embaçados, a cara já fica feia. E aí, geralmente, a causa da cólera é o quê? É o orgulho ferido. Porque a gente viu nesses slides agora anteriores, todas as características do orgulhoso, não é? O orgulhoso é aquele que não aceita, que falem mal dele, que contrarie aquelas opiniões dele, né? Que façam comparações que ele não gosta. Então, geralmente, a causa da cólera, quando nós começamos a ficar irritados, é praticamente sempre o nosso orgulho ferido. É aquilo que a gente não queria que as pessoas, sabe, desse aquele cutucão. Que falasse diferente da forma como a gente se vê, como a gente se enxerga perante a sociedade. Então, quase sempre é orgulho ferido e faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade. E você já parou para pensar quantas atitudes de raiva, de cólera nós temos durante o dia? Com coisas simples. Vamos fazer uma análise como é que está o nosso comportamento, como que está a situação que nós temos no nosso dia a dia. Às vezes a gente já começa a acordar irritado quando perde a hora de manhã para ir para o trabalho, né? Já dá aquele acesso de raiva. Já vi gente que chuta relógio, que chega chutando chinelo longe. Então, vamos ver quais são as nossas atitudes. As coisas que nos contrariam no dia a dia, nós estamos sabendo superar com paciência, que é o evangelho que a gente já fez anteriormente? Nós estamos conseguindo superar com paciência? Ou será que eu tenho crises de cólera em maior ou menor grau? Que tudo me irrita. Eu já acordo chutando o balde, chutando já o relógio que não despertou, acabou a pilha, né? Já chutando, brigando já com a família que entrou no banheiro primeiro do que eu. Já tenho raiva quando o chuveiro queima no meio do banho, né? A água quente vai para fria. Então, nós temos atitudes que tudo que nos contraria. Aí, pronto. Chegou no trabalho, a pessoa não te falou bom dia. Você já, né, revida, se não conseguir revidar na mesma moeda, na hora que você chega na sua mesa, você já desejou todo o mal para aquela pessoa, porque não te cumprimentou, ou porque o patrão não te deu o aumento, ou porque a esposa não fez o café decente que você queria, porque o filho tirou nota baixa, porque o carro não quis pegar na hora de sair, certo? Então, existem contrariedades do nosso dia a dia, desde as pequenas até grandes contrariedades, que vão fazendo que esse sentimento aflore em nós. Então, o homem se revolta diante da menor contrariedade, ele sente dificuldade de aceitar situações que o obriguem a reconhecer os seus erros e as suas imperfeições.
certo? Então, muitas vezes acontece no dia a dia coisas que fogem, é óbvio, né? Da nossa conduta, que fogem, que inclusive não são coisas que nós cometemos, né? Queima um chuveiro, o relógio acaba a pilha, o carro não quer pegar. Então, tem algumas situações que exigem o exercício da nossa paciência, que a gente não pode se irritar, e existem outras, né, que vêm direto ao nosso sentimento, à nossa emoção. Por exemplo, você pede um aumento para o patrão, ele não quer te dar, certo? Qualquer atitude que você, de repente, seja contrariado no seu dia a dia, alguém que conseguiu algo melhor do que você, conseguiu comprar um carro melhor que o seu, né? São todas as situações que acontecem no nosso dia a dia que nos contrariam e que muitas vezes alguém ainda fala a respeito que você não tem qualificação para aquele determinado cargo na empresa que você quer. Às vezes é um amigo, um parente que fala que você não é bem educado, que sabe aquelas coisas do dia a dia que a gente vai conversando com as pessoas, aquele movimento de relacionamento que a gente tem com as pessoas na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, no nosso trabalho, e que vão nos irritando. Porque nem sempre nos elogiam, porque a gente quer buscar elogio, a gente quer buscar valorização, a gente quer buscar que as pessoas nos vejam como algo especial. E aí você quer ser especial, a outra pessoa que está do seu lado também. E a outra, porque nós somos então o quê? O que é o defeito da nossa alma? É o nosso orgulho. E a nossa vaidade, né? Nós nos vemos como pessoas especiais, que sabemos mais que outras, que queremos mais do que outras, mas aí não é só você. O que está do seu lado também pensa assim, do lado pensa assado, o outro também pensa assim. E aí um contraria o outro. Porque você se acha melhor, mas a outra pessoa não acha. E você não acha ela e a outra também não acha. Cada pessoa tem uma visão diferente de nós, do mesmo jeito que nós temos uma visão diferente de outra pessoa. Vê a situação da vida, do dia a dia, de forma diferente. E aí, quando a gente é contrariado nessa visão única que nós temos, unilateral, que é só a nossa, a gente se irrita. A gente tem dificuldade de reconhecer erros, imperfeições, dificuldade de reconhecer que as coisas não vão sair do nosso jeito, certo? Então, o que é a cólera? É um acesso de demência passageira. Às vezes não é passageira não, né? Geralmente, as cóleras do dia a dia, você chuta o relógio de manhã, porque acabou a pilha lá, ou porque o celular descarregou a bateria, você perdeu a hora, dá um tapa no chuveiro porque ele queimou. É um acesso de demência passageira, porque a gente pudesse filmar as nossas atitudes, a gente ia ver o quanto que é ridículo. Imagine você queimando o chuveiro e você dando um tabefe lá e arrancando ele do cano. Ou então, o relógio que não despertou, o celular, e você perdeu o horário, sabe que vai levar uma bronca, ou ter um desconto do seu salário, e tudo já é irritação, né? Já chega com cólera, alguma coisa que te contrariou. Você pega o relógio, atira na parede, pisa em cima. Você já pensou se pudesse filmar isso daí? Isso é um ataque de demência ou não é? Esses ataques de demências que a gente tem, esses acessos de demência, são passageiros, né? Foi só naquela hora que você acordou, aí você chega lá no trabalho fingido, né? Porque a maioria de nós são fingidos, sorrindo, que tá tudo bem. Mas imagine se toda vez você começar a quebrar um relógio, se essas atitudes que a gente acha que é pequena, que é um acesso de demência passageira, elas forem tendo continuidade. Aí já não é mais demência passageira. Aí ela pode causar situações muito graves, principalmente quando você está se relacionando com as pessoas, porque você dá um tapa no chuveiro porque queimou, é diferente do que dar um tapa na esposa, né? Porque o café não ficou pronto na hora. Então, são acessos de cólera que nós vamos tendo, que nós precisamos controlar, porque você quebrar o chuveiro, porque o chuveiro queimou no meio do seu banho, te deixou de água fria, e dar um tapa na esposa, porque ela não fez o café do jeito que você queria, o café estava frio, ou também porque perdeu a hora para fazer o café, ou seja lá qual for o motivo, existem diferenças muito grandes. Mas o comportamento é o mesmo. Demonstra um comportamento desequilibrado, de uma alma desequilibrada, de uma pessoa que não tem equilíbrio. E qual é a nossa busca de melhoria íntima, de reforma íntima? É a busca do equilíbrio em todas as circunstâncias, em todas as situações e com todos os sentimentos.
Então, a cólera é um acesso de demência passageira. É um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras diante de uma contrariedade. E pode ser qualquer uma, desde as pequenas contrariedades até as grandes. E esses acessos de cólera, que às vezes vêm num ímpeto assim, ele já demonstra a nossa inferioridade moral, né? A nossa inferioridade espiritual. E esses pequenos, chamados pequenos acessos de cólera, podem ter grandes consequências. Quantas vezes nós já vimos brigas de trânsito? E que a pessoa, às vezes, do carro de trás, né? Não viu que o da frente freou e foi ali, deu uma encostada no para-choque. Às vezes nem amassou o para-choque nem nada. Fez um risquinho, às vezes daquele que o seu carro vai ficar arriscado, porque quando a gente tem um carro que está na rua, o carro é para usar, né? É utilitário. Não é para ficar guardado na garagem de beleza, de bonito para coleção. Então, a partir do momento que você sai para a rua, tá sujeito a acontecer qualquer coisa. A ser riscado, né? Criança passa, gente... Tá. Aí você vai no trânsito, alguém dá uma encostada na traseira do para-choque do seu carro. Tá lá um amassadinho, um riscadinho, alguma coisa, que às vezes nem é tanto. E você, com o seu famoso, né, estupim curto, que o pessoal fala aí, com a sua deficiência espiritual, sai, os dois, você sai do carro para brigar com o de trás. O de trás tem uma visão diferente, achou que não foi nada, que é uma coisa simples. O da frente tem uma visão diferente, achou que é uma coisa horrorosa, relou no meu carro, porque não pode, né, nem relar. E aí? Conforme a personalidade de cada um, e se alguém, que agora está tudo liberado arma, alguém tem uma arma no carro. São os acessos de cólera momentâneos que trazem muitas vezes tragédia e desgraça. Um pega o revólver e pá! Não tem assim? Já não vimos assim? Tantas coisas? Então, muitas vezes, acessos de cólera, por mais pequenos passageiros, que são crises de demência passageira, eles estragam toda a sua vida por séculos afora, encarnações afora. Porque a gente prejudica, vai acabar prejudicando uma situação, acabar prejudicando uma outra pessoa, por causa de um acesso de cólera que nós não conseguimos controlar. Aí vem o evangelho que a gente fez, que é esse evangelho do mesmo capítulo, a necessidade da paciência, de exercitar a paciência com as coisas, porque a gente vai ter contrariedade em todos os dias da nossa vida. Nossa vida sempre vai ter contrariedade. Todo dia, já acorda de manhã chovendo, pronto, já contrariou. Vou ter que ir de moto e aquela coisa, colocar capa, aquele trabalho todo que dá pra gente fazer. O nosso planeta é um planeta de contrariedades. Por quê? Porque nós vivemos contrariando a lei divina e não podemos deixar de falar nesse evangelho. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Como nós não fazemos, que nós vivemos contrariando o próximo, nós, como lei de retorno, também vivemos sendo contrariados. Esse é um planeta de expiações e provas, é um planeta de contrariedades, pequenas e grandes contrariedades. No nosso dia a dia acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas vai acontecer. Então nós temos que exercitar a paciência, nós temos que promover a reforma íntima, nós temos que saber que determinadas atitudes vão trazer, esses plantios que a gente faz, determinadas atitudes vão trazer consequências muito graves para a nossa vida. Nós podemos perder toda uma encarnação que foi planejada, né, com carinho, com amor, para que a gente viesse progredir. E no estalo de dedo, num momento de cólera, nós matamos alguém que dizemos que amamos. Tem isso, hein? Não é? Matamos alguém em brigas conjugais, que dizemos que amamos. Matamos uma pessoa por causa de um risquinho no para-choque do meu carro e por aí vai. Ou criamos a nossa vida um inferno, com briga todos os dias, por causa de contrariedade. Pedimos a conta de um emprego, porque alguma coisa não nos agradou, aquilo que a gente queria tinha que ser na hora e às vezes poderia vir dali um tempo e a gente não tem paciência. Muitas vezes perdemos oportunidades da nossa vida pelas atitudes inconsequentes de cólera e de raiva que a gente tem no nosso dia a dia. Então, ele é um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras diante de uma contrariedade. Não exclui certas qualidades do coração. Esse sentimento de cólera, de raiva que a gente tem momentâneo, não quer dizer que a gente seja uma má pessoa.
Muitas vezes as pessoas que têm crise de cólera, nós mesmos temos outras excelentes qualidades, e é aquilo que a gente falou, muitas vezes a gente perde a oportunidade da reencarnação dessa vida aqui, porque não sabemos controlar esses momentos de raiva e de ódio. Isso não quer dizer que a pessoa não seja boa. Não quer dizer que aquela pessoa, né, com quem eu relei no carro e que acabou com a minha vida, ou eu com a dela, não seja uma pessoa boa, que não fizesse o bem, que não fizesse caridade, que estudasse. Não quer dizer, não exclui qualidades do coração. Mas ela mostra um desequilíbrio emocional que nós temos que aprender a controlar. É o nosso orgulho. É aquela questão da contrariedade. Nossa, eu faço bem para o próximo, eu ajudo o próximo, né? Mas não pode me contrariar. Me contrariou, acabou. Então, isso demonstra o quê? Uma ambiguidade, né? Demonstra um desencontro de sentimentos. Porque não basta desejar o bem e fazer o bem para as outras pessoas. Eu tenho que querer o meu bem também, eu tenho que me controlar. Por isso que a doutrina espírita nos auxilia com as ferramentas dela, né, de mostrar a necessidade do nosso progresso espiritual, da nossa reforma íntima, a irmos nos modificando. A termos mais paciência, mais resignação, mais obediência com as coisas, a aceitarmos melhor as contrariedades, porque elas virão para todos. Todos do planeta Terra têm contrariedades. Isso aqui não é um planeta de maciota, como dizem por aí. Não é para a gente ficar aqui a passeio, não estamos de férias, não. Isso aqui é um planeta de resgate, de expiações e provas, justamente para poder baixar o nosso topete. Porque a gente, ó, muito nariz empinado, todo mundo querendo passar a perna, todo mundo se dando bem. Então, nós vamos ter contrariedades? Vamos. E temos que exercitar, né, esse sentimento, para que a gente possa viver mais em harmonia e que a gente não encontre dificuldades no nosso dia a dia. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs, que é aquilo que a gente busca dentro do ensinamento de Jesus, né? Que Jesus veio para nos ensinar justamente a fraternidade, fazer a caridade, a termos mais humildade, a aceitarmos as contrariedades do dia a dia de uma forma mais racional, que a doutrina espírita nos ensina. Por que eu tenho tanta contrariedade? Porque, né, é a colheita do plantio que nós fizemos. Mas o controle das emoções, ele é aquilo que vai nos facilitar a um dia habitarmos um local melhor ou transformarmos mesmo o local onde nós estamos num planeta melhor, onde não haverão contrariedades, não haverá mais maldade. Então, contrariedade é uma característica da nossa vida, do planeta e do comportamento das pessoas com relação a nós. Porque muitas vezes nós também contrariamos as outras pessoas, não é? Dizer que as coisas só acontecem conosco, isso é mentira. Porque nós fazemos outras pessoas passarem por situações também. Nós também fazemos com que elas se sintam contrariadas diante das nossas atitudes. Então, essa atitude de cólera, de desequilíbrio emocional, é contrária à caridade e à humildade cristãs. O que a cólera nos faz? O que acontece conosco? Faz a gente se assemelhar ao bruto, que é o animal que não tem raciocínio, né? Que se ataca um ao outro. Faz a gente voltar espiritualmente, intimamente, para a idade da pedra. Você fica totalmente sem raciocínio. Você se embrutece. Por isso que eu falo que, né, se a gente pudesse filmar os nossos acessos de cólera, a gente ficaria surpreso com as nossas atitudes. Depois que a gente se acalmasse, fosse ver um outro momento, e fala, nossa, mas eu fiz isso. Eu fui capaz de fazer isso. Quando as pessoas às vezes cometem, né, as grandes tragédias, mata a esposa, mata marido, mata no trânsito, comete determinadas atitudes, de repente a pessoa fala, nossa, mas eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu não me controlei? É óbvio que... E tem uma outra coisa também. A gente, quando tem essa tendência a ter cólera, que já é nossa, né, inata em nós atraímos processos obsessivos gravíssimos. Por isso que a doutrina espírita tem que ser estudada. Mais uma vez, a gente convida vocês para ir à nossa Escola de Estudos Espíritas, dia 20 de fevereiro, sábado, 17h45, inicia a nossa Escola de Estudos Espíritas. Nós precisamos compreender os mecanismos da vida, né? E a controlarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente não se assemelhe ao bruto e que não crie situações desastrosas, né, para a nossa vida e que vão repercutir nas próximas encarnações.
A cólera faz perder o sangue frio e a razão. Se assemelha ao louco, completamente descontrolado. E depois que faz a bobagem, aí se arrepende, né? A pessoa também que está sempre encolerizada, irritada, ela repele os bons conselhos. Faz a gente repelir os bons conselhos. Imagine quando você está irritado, que você está cego com raiva, se você quer ouvir alguma coisa. Mas você com certeza já ouviu antes, né? Antes de ter o acesso de cólera. Porque a gente tem esse aprendizado no dia a dia. Quem está inserido num tempo religioso, quem está dentro de uma casa espírita, aprende que deve se controlar. As ferramentas estão na nossa mão para a gente aprender a controlar. E é óbvio que depois vem o teste do seu dia a dia, da sua contrariedade. Mas a pessoa que tem essa personalidade, que não quer melhorar, que não quer estudar, que não quer progredir, geralmente ela repele os bons conselhos. Naquele momento que você está ali sendo contrariado, que você está irritado, você não vai aceitar os bons conselhos. Faz quebrar os objetos, quebra tudo, quebra a casa, chuta o balde, amassa carro, chuta as coisas, rasga. Acesso de cólera é horrível, né? Horrível de ver. Parece uma pessoa realmente louca, endoidecida, sabe? E quebra as coisas, quebra a TV. E aí depois, só prejuízo, né? Às vezes nem terminou de pagar a prestação de uma, já tem que comprar outra. Atira o celular na parede, bate na esposa, aí depois vai preso. Falar pra você, é triste o negócio. Ver a pessoa encolerizada, se fosse só quebrar o objeto, tava bom, mas é tanta outra coisa que a gente comete e que a gente acaba destruindo a nossa vida. A cólera faz a gente se impacientar por quase nada. Tem gente que por causa de nada, contrariou, sai chutando, quebrando, destruindo. Isso é desequilíbrio emocional que vai levar você para a loucura. Em casos até de precisar ser internado, amarrado numa camisa de força. Né? Já vi casos assim. Muitas vezes a pessoa precisa sair internada, amarrada na camisa de força. Por quê? Começa aos poucos, vai dando vazão àquilo, vai começando aos poucos, vai virando hábito, porque tudo vira hábito na nossa vida. Tanto a coisa boa quanto a coisa ruim vira hábito também. E aí, se você vai dando hábito só para se irritar, tudo que te contraria, você vai quebrando, vai xingando, o que vai te esperar lá na frente? Não é? Então, a consequência. Primeiro, que para quem está de fora, para a gente estar observando, é objeto de piedade, né? Fala, nossa, coitada da pessoa, totalmente desequilibrada. Desde coisas pequenas até coisas grandes que a gente vê. É desequilíbrio? Sim. Você que é encolerizado, a pessoa que está do seu lado, ela sente piedade por você. Quer dizer, nem todas, né? Dependendo de quem está do teu lado, não sente piedade, não. Enjoa de ficar do lado de uma pessoa que tem cólera. Se a pessoa não tem um pouco de paciência também, não tem conhecimento, não tem religião, né? Não recebe ela não tem muita paciência com você, nem muita piedade, não. Que é a distância. Imagina um marido ou uma esposa, né? Te contraria o tempo inteiro, te batendo, te agredindo, não sei o que, você vai ficar com ele pro resto da vida? Não fica não, minha filha. Né? Vai embora. A gente não aguenta ficar o tempo todo do lado de uma pessoa que não se controla, que é desequilibrado. Mas para outras que às vezes, né, te olham de uma forma, te olham com piedade, fala, nossa, coitada daquela pessoa, totalmente desequilibrada, não tem autodomínio, não tem autocontrole. Então a cólera torna-nos objeto de piedade, altera a nossa saúde, já começa alterando a saúde da mente, né? E aí a mente controla o restante do organismo. Você fica doente, tem crise de tremedeira, de ódio, da tontura. Quando você fica com raiva, você já percebeu quais são os sintomas? Dependendo dos graus, né? Conforme é o grau, maior ou menor raiva, maior ou menor cólera que você tem. Dói o estômago, dói a cabeça, te dá tontura, desmaio, vai afetando a sua saúde. E conforme você vai tendo mais ainda situações, vai deixando isso dominar a sua vida, pior você vai ficando, mais doente. E o perigo da doença é o quê? A mente desequilibrar. E desequilibra. Desequilibra porque se você não sabe se controlar, você dá acesso a entidades que vão te obsediar, a inimigos do passado, atrai entidades atrasadas do mal, realmente, que vão potencializar o defeito que você já tem. E aí, muitas vezes, você entra em processos graves de obsessão e chega a atingir até a loucura. Mas a culpa é deles, dos obsessores, dos espíritos? Não, a culpa é sua, que não sabe se controlar.
que tem que aprender a se esforçar, tem que ter mais paciência, tem que enxergar o mundo com outros olhos. A cólera compromete a vida, de todos os aspectos. Nós já falamos isso daqui, há poucos minutos atrás. Compromete a sua vida, a vida do outro, porque quando você se desequilibra e sai no tapa, você não sabe quem você vai encontrar ali. A gente acabou de dar o exemplo do trânsito. Deu uma raladinha no para-choque ali, você não soube conversar, sai no tapa, você não sabe qual dos dois ali pode estar armado. Qual dos dois tem o estupim mais curto, por assim dizer. Tem uma maior quantidade de ódio, desequilíbrio na mente e no coração. Você pode ser aquele que mata, ou você pode ser aquele que morre, em determinadas situações. Não é? Compromete a nossa vida em todos os aspectos. Faz infelizes os que nos cercam. Que é aquilo que a gente acabou de falar. Quem é que aguenta ficar do lado de alguém que se irrita o tempo todo? Pode até estar sorrindo se for seu empregado, subordinado, precisa do emprego, né? Tudo fingido, sorrindo, não sei o quê, mas você é odiado, né? Pelas costas. Se for cônjuge, filho, não é obrigado a ficar com você, não. Essa história de você se irrita, bate, judia, torna as pessoas infelizes. As pessoas que muitas vezes a gente diz que ama, né? É interessante isso, a gente fala que ama e senta a mão na pessoa. É a contrariedade isso daí. É desequilíbrio emocional. A gente tem que aprender a se controlar. A doutrina espírita nos ensina isso. Nós temos que aprender da lei reencarnatória, do relacionamento com as pessoas, né, de buscar a harmonia. Nós precisamos controlar esses sentimentos negativos que existem dentro de nós. Porque senão a gente faz outras pessoas... Imagina uma família o tempo todo brigando. Um se irrita daqui, outro se irrita dali. Que harmonia que tem, aonde que vai chegar isso? Imagina as companhias espirituais que tem dentro de uma família que vive nesse clima de raiva, de ódio, de cólera. Um se irrita, bate porta daqui, chuta. É horrível você ver numa família aquele barulho, sabe? De joga aqui, de xinga, que grita, que bate porta. Isso é perturbador, atrai perturbação espiritual para dentro da casa, desequilíbrio. E chega uma hora as coisas vão piorando, vão aumentando até acontecer uma grande tragédia. Então faz infelizes os que nos cercam, impede que se faça o bem. A pessoa que está irritada não quer fazer o bem. Às vezes a outra também que está do teu lado tem até medo de lidar com você, de chegar perto de você. Você perde a oportunidade de exercitar paciência, de fazer uma nova amizade, sabe? De impedir alguma tragédia. E pode levar à prática de muito mal. E olha quanto mal. Pessoa que se irrita, é feio o negócio, é um desequilíbrio terrível. Afasta todo mundo, traz tragédia para a própria vida, perde essa reencarnação, cria obsessores gravíssimos quando acontece uma tragédia originada da nossa cólera, da nossa raiva. Você de repente mata alguém, faz um mal para alguém, porque ficou irritado, e aí não é só aquela pessoa que você irrita, porque aí todo mundo vai ter raiva e cólera de você também. Quando você mata um, é no mínimo 10, 15 que você agride, porque aí entra a família, entra irmão, pai, mãe, esposa, filho. Quando a gente faz o mal para um, não é só para um, não. A gente ganha uma legião de pessoas que vão passar a nos odiar e que vão se transformar em obsessores espirituais da nossa vida. Então nós precisamos ter controle sobre as nossas atitudes. E o que se deve fazer, né? O que se deve ser modificado para vencer a cólera? A gente fala, é o corpo? Vou me entupir de remédio, né? É o corpo que traz a cólera? Não. O corpo não dá a cólera àquele que não a tem. Não é o corpo. É o espírito que comanda o corpo. Né? Nós somos um espírito imortal, habitando temporariamente um corpo de carne, nesse momento. Então, é o nosso espírito que tem essa personalidade irritada. Então, passa de uma encarnação para outra, a gente vai levando a nossa personalidade. E a gente tem que fazer um esforço de ir melhorando. Não é o corpo que a gente tem que mudar, é o espírito, é a forma da gente pensar, a forma da gente agir. Então, o que deve ser modificado para vencer a cólera? O espírito. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Então, é o espírito que realmente é nós, o nosso eu. Sabe? Eu imortal, não esse corpo que a gente está usando, que daqui a pouco, né, é uma roupa,
que a gente está usando física, que o espírito vai abandonar. Mas é o espírito que tem o sentimento, o espírito que comanda o corpo, que usa essa ferramenta chamada corpo, que dá vazão para essas atitudes de cólera, de raiva, de ódio. Então nós temos virtudes e temos defeitos, vícios dentro de nós. E que nós temos que vencer esses vícios, esses defeitos, esses sentimentos que nos levam a ter o relacionamento deturpado com os nossos outros irmãos, com as pessoas que nos seguem, que estão junto conosco na nossa vida do dia a dia. Então o sentimento de cólera vai fazer com que a gente só crie inimizade. Então ele é um defeito da nossa alma, originada por causa de quê? Do orgulho. Do orgulho ferido, né? A gente viu lá no começo. Me contrariou, eu já parto para cima, já fico com ódio. Já desejo o mal para aquela pessoa, para aquela situação. Isso é um defeito de comportamento do nosso espírito. Então tem o lembrete lá do espírito, né? Hahnemann, em Paris, 1863. O homem sempre pode modificar o que é do espírito quando quer com vontade firme. A gente consegue controlar os nossos rompantes de cólera? Claro que sim. Porque a cólera, ou como qualquer outro comportamento, é um vício que nós temos. Beber é um vício, não é? Mas quando eu tenho vontade firme, eu paro, se eu quiser. Existem ferramentas para isso, não tem? Para nos auxiliar a parar de beber, que é um vício. Você ser irritado, ter cólera o tempo inteiro, também é um vício. Que é possível de desaparecer. A doutrina espírita nos dá as ferramentas, nos auxilia a buscarmos a paz de espírito, a tranquilidade que nós queremos. Para vencer os nossos defeitos íntimos, os defeitos do nosso espírito. Então nós precisamos buscar essas ferramentas para termos mais harmonia da nossa vida. Para nos precavermos de tomar atitudes mais graves, de acontecer algo pior, originadas pelo nosso orgulho ferido, pelo sentimento de raiva, de ódio, de impaciência que nós temos. Porque o sentimento de cólera, ele pode nos trazer grandes malefícios. Mesmo aqueles pequenos do dia a dia, vai cansando as pessoas que estão do seu lado, vai entristecendo. A pessoa que está sempre enraivecida, com raiva, com ódio, com cólera de tudo, uma hora, né, o destino dela é ficar sozinha. Isso se não enlouquecer. E não ficar sozinha num hospício, porque as pessoas não aguentam, não conseguem. Porque quem tem que mudar não é quem está do seu lado, é você, que tem esse sentimento. Então a gente convida vocês a virem buscar ajuda, virem buscar auxílio. Nós temos o tratamento de segunda-feira, conversa fraterna, né? Não consegue controlar seus sentimentos, suas emoções? Vem conversar com a gente toda segunda-feira, às 20 horas a gente tem a conversa fraterna. Nós temos tratamento espiritual para isso. A gente precisa estudar a doutrina espírita, precisamos saber quem somos, fazer tratamento, né? Receber o passe magnético, que é a transfusão de energia dos espíritos de luz para nós. Precisamos estudar, participar da Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45, lá na nossa casa. As informações estão no box de informações aqui embaixo. Nós precisamos fazer um esforço para mudar o nosso temperamento, para mudar todos esses sentimentos negativos que nós temos dentro da nossa alma e que nos prejudicam no nosso dia a dia, na convivência com a nossa família e com a nossa comunidade. Tá certo? Então o recado de hoje era esse, para que a gente vença a cólera, que a gente vença o sentimento de raiva, de irritação que a gente tem no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual.
Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade. E nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.